Tá no ar? Estamos no ar. Precisa ver se está no ar também aqui no Facebook. Saudações a todos vocês, começando mais uma live do Conde aqui pelo canal do Conde no YouTube. Tentando fazer a transmissão também pelo Face, vamos ver se vai dar certo, parece que já está dando. Saudações. Muitas coisas hoje para a gente comentar na linha da desumanização. Saudações, Emanuele Lins, chegando aqui para a transmissão do Facebook, João Lucas, querido, Jailson Romão, saudações, cara pálida, Mônica Lemos, Dulce Pérez, coraçõezinhos para o Conde, por favor, coraçõezinhos. Faz tempo que eu não peço coraçõezinhos de maneira ostensiva, assim, vou pedir hoje. Marta Alves, Cinelli Fontinelli, Ana Cecília Austregese Loereda, saudações, Wilker Lacerda, muito bom estar com vocês. Vamos ver como é que estamos aqui no YouTube. Sandra Albernaz chegando no YouTube, Pedro Lula Cândido, querido, Zilma Teixeira. Vamos lá, vamos começar mais uma live do Conde, seus caras pálidas. Caras pálidas, mandem coraçõezinhos para o Conde. Acho que a linha de hoje que eu fiz que eu quero fazer com vocês é o seguinte, né? Bom, título da nossa live: Extermínio, Tortura e Eletrochoque. A gente não se espanta mais, né? Mas, por incrível que pareça, o que é espantoso é que nós ainda conseguimos nos espantar. Bom, se vocês entenderam o que eu disse, eu agradeço, porque eu falei alguma coisa mesmo quase que do nível da falácia. É paradoxal, mas assim, é espantoso como nós não conseguimos mais nos espantar, e ao mesmo tempo é espantoso que nós consigamos nos espantar com essas, enfim, ações de um governo, né? Basicamente, então, quero cravar com vocês aqui o eixo temático dessa live, né? Extermínio, tortura, eletrochoque. Bolsonaro, Moro e Mandetta. Mandetta é o ministro da Saúde, né? Então, eu tomei um choque, um eletrochoque, quando eu vi a notícia de que o Ministério da Saúde soltou uma nota que vai voltar a contratar serviços e equipamentos de eletroconvulsoterapia. Uma situação que entra na nossa organização do tratamento da saúde mental no Brasil, que é uma questão muito, muito grande, muito grave, complexa, que exige formação, que exige lastro, né? Inclusive também lastro intelectual, o que não é o forte desse governo definitivamente, e aí nós temos uma situação complicada, né? Os gatinhos estão fazendo uma bagunça aqui, eu prometi dizer o nome dos gatinhos para vocês, e daqui a pouco eu vou dizer, juro, não me deixem esquecer, tá? Porque na live passada eu esqueci. Eu já vou até falar o nome dos gatinhos para vocês, né? Meu filho deu o nome. Bob Marley, que é o pretinho, e Marshmallow, que é o branquinho. Bob Marley e Marshmallow. Marshmallow e Bob Marley. Eu gostei dos dois. Eu vou voltar a falar do... É tão bonitinho, meu filho de 10 anos. E aí, gente, eu perguntei para o meu filho, para o Pedro, né? Falei, marshmallow, o que é marshmallow? Por que você gostou do marshmallow? Acho que tem um DJ, tem um youtuber aí, youtuber que canta e ele curte o marshmallow, chama marshmallow. Acho que é uma coisa assim. E aí, o marshmallow é aqueles que vocês conhecem, que já apareceu na live. E aí, o Bob Marley. Aí eu perguntei para o meu filho tem 10 anos, né? Eu falei, e o Bob Marley? Quem que é o Bob Marley, né? Porque, assim, coisa de referência, né? É uma geração muito diferente. E aí eu perguntei para ele, porque eu pensei assim, pode ser alguma referência nova, né? O Bob Marley. O Bob Marley já está fazendo bagunça aqui. E ele falou que não. Ele falou assim, não, pai, eu gosto da música, gosto de ouvir a música do Bob Marley. Eu falei, o Bob Marley mesmo, da Jamaica? Que tem aquele cabelão e tal. Meu filho, eu falei, quem que mostrou o Bob Marley para você? Porque não fui eu. Ele falou assim, não, ele navega na internet e tal, ele viu o Bob Marley. Eu achei lindo isso, porque o Bob Marley é maravilhoso. Eu adoro o Bob Marley. Cara que cantou a paz, né, de uma maneira muito bonita.
as letras das canções do Bob Marley são maravilhosas. É um cara que certamente poderia ganhar também o Nobel da Paz, o Bob Marley, inclusive em memória, né? Acho que o Bob Marley mereceria esse prêmio também. E pelas canções que ele cantou, pela paz que ele propagou pelo mundo todo, né? Uma coisa maravilhosa. Acho que a gente precisa de Bob Marley. Lindo meu filho falar isso. Aí eu dei o nome de Bob Marley, né? A gente batizou os gatinhos e eu estou muito feliz com os nomes. Eu estava com uma dificuldade muito grande de dar nome para o gato, que eu acho que é muita responsabilidade. Eu estou escrevendo uma crônica a respeito disso e depois eu vou publicar e vocês vão ler. Bom, eu volto a falar disso aí no final da live para a gente descontrair um pouco, mas vamos entrar, né, na questão do desgoverno, da desumanização que se alastra pelo Brasil de maneira assim muito acelerada. Então, o que está acontecendo? Vou ler aqui a nota, a matéria sobre a nota que subiu no 247, né? Então, muda drasticamente os rumos da política de saúde mental no país. Eles mudam tudo drasticamente. Não vai fazer bagunça aí, Bob Marley. Eles mudam tudo. Eles querem mudar tudo a todo custo. Eles querem demarcar território, demarcar uma linha diferente daquela linha que eles confundem, né? Não é uma linha do PT. Isso que é muito terrível para a gente nesse momento. A linha do PT é uma linha de governo, é uma linha de Estado. Uma linha de Estado, uma linha de civilização, de política. Eles confundem isso, eles acham que isso é do PT, eles acham que preservar a vida, por exemplo, do cidadão, ampliar o SUS, né, o direito ao tratamento de saúde, o direito a um salário melhor, o direito a você ter segurança nas ruas, não de maneira vingativa e de maneira violenta, né? Essa segurança, enfim, delirante que o PSDB costumou fazer na base da porrada, né? Desse Witzel também no Rio de Janeiro. Não. Eles confundem isso, quer dizer, isso não tem nada a ver especificamente com partido político. Isso é da civilização. E eles querem demarcar território o tempo todo, querem ser... Você está fazendo muito bagunça aqui. Querem demarcar esse território. Então, veja, na questão da saúde mental, eles também querem colocar o dedo podre deles. E, gente, na verdade, o que esse pessoal está buscando? O que o bolsonarismo está buscando? Vingança, né? Eles continuam odiando. Como eles não têm mais aonde depositar esse ódio, né? Olha só onde que o Brasil foi se meter. Antes o ódio era depositado no PT, basicamente, partidariamente falando, eleitoralmente falando. No Lula, no PT, na Gleisi, no Haddad. Esse ódio, esse antipetismo nojento que se alastra ainda por um segmento da nossa população brasileira, eles queriam... tinha essa energia represada, essa energia de ódio podre, né? Que eles continuam tendo. E agora, o que eles vão fazer com esse ódio? Eles vão fazer as políticas deles. Na base da vingança, né? O extermínio. Sérgio Moro, né? Sérgio Moro, Ministério da Justiça, é a política do extermínio. Como o Alexandre de Moraes também vinha fazendo aqui no estado de São Paulo. Coloca facções juntas para eles se matarem, para ter massacre nos presídios, para que eles morram. E isso, inclusive, é discurso que muita criança faz. Eu dava aula para o ensino médio e tinha adolescente que embarcava nessa onda. Certamente contaminado pelos pais, né? Pela influência dos pais. Não, é bom que tenha massacre nos presídios. Olha o discurso que aparecia ali. É bom que tenha massacre nos presídios, porque daí abre mais vaga para prender mais gente. Olha o raciocínio de uma criança que eu me lembro de 13 anos de idade. Terrível isso, né? O que a gente está fazendo com o nosso país? Muito cedo, né? Muito cedo para você ter uma descompensação civilizatória tão acentuada assim, como esse relato que eu trago para vocês aqui, desse menino que disse da questão do genocídio dentro dos presídios brasileiros. Então, veja, eu vou terminar de ler a matéria aqui para vocês com relação à volta do eletrochoque. Olha só o nível. Nós estamos retrocedendo século XVIII, basicamente. As doenças do século XVIII e
Eu vou ter que tirar esse gato daqui, senão ele vai fazer uma bagunça muito grande. As doenças do século XVIII, que chegam, teve uma ameaça de ter uma doença de peste bubônica no Rio de Janeiro, e parece que não foi confirmado. Mas eu não duvido que ela apareça, né? Definitivamente. Porque depois do problema de Mariana, a febre amarela voltou, muitos pesquisadores atribuem ao problema de Mariana, ao problema do crime da Samarco, né, de 3 anos atrás, a volta de algumas doenças também do século XIX aqui no Brasil. É deprimente, é terrível, e a gente vai nesse retrocesso profundo. Até onde a população vai aguentar, eu não sei. Bom, retomando, né, o que eles estão dizendo? O texto do documento passa a incentivar a compra de equipamentos de eletroconvulsoterapia, conhecidos como eletrochoques. Determina que a abstinência forçada seja regra para o tratamento de dependentes químicos e estimula a internação de crianças em hospitais psiquiátricos. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse desconhecer o teor do documento, que vem sendo alvo de críticas dos especialistas no setor. Bom, além de um governo que prima pela vingança, pela violência, pela truculência, é também um governo que é extremamente desorganizado. Eles também são extremamente são blefadores, né? Então eles mentem o tempo todo. A imprensa tradicional aceita essa mentira, a mentira se alastra, depois vem desmentidos, depois vem recuos, e na verdade a gente fica sendo espancado, o cidadão brasileiro fica sendo espancado com um governo tão inacreditável do ponto de vista da própria organização e da própria agenda que eles colocam. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando aqui no YouTube. Saudações a todos vocês. Aljur Carneiro, São Paulo. Adriana Lemos. Ana Lúcia da Rosa, beijo para você. Marta Pinheiro Alves. As mudanças que eles proporcionam é para demonstrar o poder que eles têm contra o povo. Aline Galvão falando Condesso. Que legal. Condesso era um nome bom para o gato, né? Acho que é isso que você está falando, né? Interessante. Bom, mais gatos virão, né? Mais gatos virão. Wagner Campelo dizendo aqui: o Brasil participa de uma iniciativa deliberada do Poder Judicial para destruir o ex-presidente Lula e tudo que ele representa para a democracia e políticas para reduzir a desigualdade social. Wagner Campanello, né? Concordo com você. Acho que eles insistem, eles querem esmagar, eles querem sufocar qualquer ideia que evoque, que lembre Lula e PT. Só que isso é impossível, eles são fracos também do ponto de vista da estratégia. Isso é impossível, eles estão cometendo suicídio e estão levando o povo brasileiro junto com esse suicídio. Estão levando uma grande parte do povo brasileiro com o suicídio. Eu queria, então, dizer que quero aprofundar isso, porque hoje, nessa live, vou falar, então, da desumanidade. O governo Bolsonaro provoca uma desumanização do país. Eu acho que nós temos de fazer os enunciados, queridos, os enunciados, eles têm de ser formulados. Não pode ficar só aquela coisa dispersa, discurso, palavra de ordem. Nós temos de formular um enunciado. Então, eu estou formulando um aqui com vocês, né? O governo Bolsonaro promove uma desumanização do país. Ele quer aprofundar a desumanização do país. É o exato contrário. Por quê? Porque o governo democrático, os governos democráticos Lula e Dilma, sobretudo Lula, né, que, enfim, completou o seu trabalho, né, 2 mandatos seguidos, e a Dilma foi impedida de completar o seu mandato legitimamente definido pela população brasileira, porque ela ganhou as eleições de 2014. Eles humanizaram. O grande mote desses governos foi a humanização do Brasil, em todos os sentidos. E sem nenhum tipo de inocência bobinha desse comunismo dos anos 50, que esse pessoal insiste em acreditar que tem alguma coisa a ver com o PT. Não tem nada a ver com o PT, né? O PT é muito mais interessante do que isso, essa esquerda brasileira, que também se reúne em torno do PCdoB, que sempre foi um partido leal no sentido de construir um país junto com a esquerda, né? Essa esquerda que ganha a eleição, que é o PT, eles
fizeram um trabalho muito mais sofisticado do que esse simulacro de comunismo que as pessoas gostam de evocar porque são burras, né? Porque elas não têm laço, porque elas não estudaram, não conhecem história, não entendem nada do que está acontecendo no mundo, são ignorantes, violentas, racistas, né? A expressão da nossa classe média. E aí nós temos esse processo nos governos Lula e Dilma, humanização do país. A gente vinha num processo de humanização irresistível. Nós vínhamos evoluindo em todas as estatísticas, educação, ainda que não fosse o ideal, mas nós cumprimos a meta do milênio antes do prazo estipulado pela ONU. Quer dizer, muitas vitórias. Na verdade, nós nem sabemos ainda muito bem a dimensão que foram esses 13 anos de democracia plena no Brasil. Isso ainda a historiografia vai consagrar. Nós temos, eu tenho bastante, mas ainda não está complementado o legado, né? O que significou tudo isso para o Brasil, para nossa própria identidade de brasileiro. Mas, basicamente, se a gente puder, né, a Cássia Cardoso está falando aqui, inclusão social. Isso, tudo entra na questão da humanização. Ora, esse governo que se coloca depois do golpe do Michel Temer e do PSDB, o que eles querem fazer? Esse processo começou já com o Michel Temer. O Michel Temer e o PSDB e aquele grupelho que orbitou em volta do Michel Temer, depois de 2016 do golpe, eles queriam também demarcar a diferença profunda do PT. E para demarcar a diferença profunda do PT, o que eles tiveram que fazer? Desumanizar, um processo de desumanização. Ou seja, cortar direitos trabalhistas, avançar na Previdência Social. O Temer não conseguiu, mas agora a bola está na mão do bolsonarismo. Nem do Bolsonaro, tá? Porque o Bolsonaro, realmente, eu vou falar da saúde dele, vou falar da questão da saúde dele, realmente é uma coisa perturbadora, né? Parece que teve uma questão conspiratória, mesmo os militares pegaram o Bolsonaro, falaram, não, esse cara vai ganhar a eleição, ele ganha, depois a gente bota ele na geladeira, né? Ele desaparece do mapa e ninguém vai querer saber nem mais dele, nem dos filhos dele, que provavelmente vão ser presos, né? Os 3 filhos do Bolsonaro, eu acho que não vai demorar muito, né, para a história levar os 3 para a cadeia, porque eles estão envolvidos com tudo que o Bolsonaro se envolveu a vida inteira. Como o Bolsonaro, não sei se o Bolsonaro vai durar muito tempo, quem vai acabar indo para a cadeia? Ah, mas esconde! Pô, o Brasil não tem poder judiciário. No fim das contas, a conta chega para todo mundo, tá? Independente de nós não termos um poder judiciário que dê orgulho, que desse orgulho para a gente, realmente nós não temos, essa conta acaba chegando, porque existem muitas pressões, né? Então, Flávio Bolsonaro, a imprensa largou o osso que era a questão do Fabrício Queiroz, mas esse osso ele vai ser desenterrado de novo. Saímos do mapa da fome, da FAO, da ONU. João Lucas, quer dizer, presença do Brasil nos governos Lula e Dilma muito forte internacional. O Brasil fez o diretor da FAO, tá até hoje lá, que é o Graziano, também fez o diretor da OMC, Organização Mundial do Comércio, que esqueci o nome dele, que é um cara sensacional, que é uma posição mega estratégica na geopolítica internacional. O Brasil alçou muitas posições na geopolítica internacional com Lula, Celso Amorim e depois Dilma Rousseff também. Sobretudo com Lula e Celso Amorim. Os caras arrebentaram aí na questão internacional. Eles assombraram o mundo. Né? Uma dupla do barulho. Lula da Silva e Celso Amorim. E aí, esse processo veio muito forte de desumanização. Eles querem desumanizar. E além disso, ou seja, a política de saúde mental, tá cuidando de... O Dória fez isso em São Paulo. O Haddad cuidou, gerenciou, governou com extrema responsabilidade uma questão social extremamente grave, que era a Cracolândia em São Paulo. Produziu projetos que saem muito mais baratos
para o Estado brasileiro, para o orçamento de um município, no caso do Haddad, que é o terceiro orçamento do país, produziu muitas vitórias ali com relação à recuperação de dependentes químicos, tá? Fazendo uma política de saúde pública responsável e afinada com as políticas mais avançadas do mundo, que são desenvolvidas na França, que são desenvolvidas nos países europeus, que todo mundo aqui enche a boca para falar de Suécia, Noruega, Alemanha. Bom, vai ver o que acontece lá com relação à saúde pública. Os próprios Estados Unidos. O Haddad estava absolutamente conectado com essa lógica, com esse paradigma civilizatório. A gestão Haddad em São Paulo, o governo Haddad em São Paulo, foi uma coisa assim espetacular. De humanização também, né? Foi uma quase que overdose de humanização em São Paulo. Foi uma das coisas mais lindas que eu vi. A cidade ficou linda, com grafites lindos espalhados pela cidade toda. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no YouTube. Saudações para todos vocês. Conde, Anabela Progressista, que nome maravilhoso. Anabelle Progressista, né? Dá um filme do Godard, isso, né? Anabelle Progressista. Luiz Marx, mais uma forma de tortura, corrupção. Sandra Albernaz, crianças em hospitais psiquiátricos. Isso é completamente infernal, completamente inacreditável. Concordo com você. Porque a Dilma quer... apareceu um bolsominion aqui. Deixa ele. Bom, vamos lá, vamos avançar. Na medida em que eu faço as digressões e a gente avança e retrocede, avança e vai... a live do Conde, né? A live do Conde é assim. Então, veja, é um processo de vingança, né? O Bolsonaro estimular, né, a posse de armas pelo país inteiro, ostentar esse tipo de aberração civilizatória num país como o Brasil. O Sérgio Moro produziu um projeto que ele nomeia como anticrime, relativizando conceitos consagrados do Código Penal e da própria Constituição Federal, que já foi espancada deveras pelo STF, continua sendo, mas opinião quase que unânime de todos os magistrados veteranos do país e até os jovens também, que tem uma geração muito boa de juristas jovens, que não são aqueles concurseiros dopados com excesso de estudo, e sim pessoas que conhecem e vivenciaram coisas importantes para serem procuradores, promotores e juízes, e não simplesmente concurseiro. O cara vai lá, vira juiz, vira promotor e fala um monte de merda a vida inteira. Por exemplo, o Dallagnol da vida, o Sérgio Moro da vida, uma Gabriela Hardcore da vida. Isso é concurseiro, né? É a pessoa vazia, pessoa que não tem conteúdo, que não tem compromisso, né? Ela só decorou regras da gramática e mal decorado, porque o Sérgio Moro, tadinho, ele redige com muita dificuldade, tá? Precisa de um ghostwriter, o Sérgio Moro. Unanimidade. É um projeto que vai aumentar a violência. Hoje, o diretor executivo da Transparência Internacional, que é um órgão reconhecido como o mais importante órgão do planeta de combate à corrupção. Transparência Internacional, TI. O nome dele é Brandão. Esqueci o primeiro nome dele. Diretor executivo da TI, criticou o projeto do Moro, está de olho nisso. Eles já se deram conta, porque o Brasil caiu no ranking da percepção da corrupção depois da Lava Jato. A Lava Jato piorou a situação do Brasil do que diz respeito ao combate à corrupção. Precisa de mais alguma coisa? Isso é um dado internacional, não é um dado de comunista, esquerdopata. É um dado internacional, ranking internacional. O Brasil caiu no ranking de percepção. O YouTube caiu? Como assim? Como assim? Espera aí, deixa eu ver aqui. O YouTube caiu a conexão. Olha só que coisa. Bom, a gente continua no Face. Deixa eu ver o que aconteceu aqui com o YouTube. Estou esperando aqui. Acho que eu vou ter que fazer de novo. Calma, gente. Calma que eu vou dar um jeito aqui.
Há problemas, né? Não sei por que dá esse problema no YouTube. Eu vou ter que esperar o que vai acontecer. Vou continuar no Facebook. Ainda bem que eu estou no Facebook aqui. Não estou entendendo o que aconteceu. Não foi culpa do gatinho, não. O que eu faço? Não apareceu nenhum sinal para mim aqui. Aqui está dando que está transmitindo normalmente. Talvez seja algum bug. Um bug da rede mesmo. Vamos esperar. O Face está normal. Então vamos pelo Face, porque daí a gente vamos ver o que vai acontecer, que de repente eu abro mais um Hangout para transmitir pelo YouTube. Paciência. Vamos ver o que vai acontecer. Eu tenho que esperar, né? Eu estava falando, então, vamos para o Face? Chama a galera, vai, se puder dar um toque. Eu não sei como eu posso dar um toque aqui. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Vamos para o Face. Também não sei se estão vendo as mensagens aqui. Bom, vamos lá. Aí você tem a política da vingança, né? Política da vingança. Vamos ter de entender como é que a gente vai fazer para lidar com tudo isso. Bruno Brandão, obrigado, Lilian Torres. E aí, enfim, o Moro, né? Então, extermínio, tortura. O Moro deixa aberta. Também outra. Hoje foi um dia de muitas críticas ao projeto, porque foi o tempo de lerem o projeto do Moro. A pastoral carcerária brasileira, pastoral carcerária que é brasileira, também criticou profundamente Sérgio Moro. Disse que vai disparar, por exemplo, casos de violência, tortura policial, etc, etc, e dentro das prisões também. Imagina o que pode acontecer dentro das prisões se você relativiza esse instituto da legítima defesa e protege todo e qualquer... Veja, se você... O problema não é a índole do policial, a índole do carcereiro ou coisa parecida. É a política que é produzida, né? Você induz o profissional de segurança a cometer erro, a cometer crime, a buscar a solução mais rápida, né? A senha, nesse sentido, foi dada já com o governo Temer. Quando aconteceu aquelas rebeliões na virada de 2016 para 2017, Presídio de Alcaçuz, Manaus e também de Roraima, na verdade, aquilo ali tinha sido, além do crime de Estado hediondo, que deveria ser investigado por algum órgão internacional independente, que aquilo ali foi crime de Estado. Colocar facções juntas promover o genocídio. É algo de uma desumanidade atroz, equiparável a crime de guerra. Voltou o YouTube? Jura? Ah, moleque! É muito louco tudo isso aqui. Bom, lá, voltou o YouTube. Voltou o YouTube. É milagre. É uma coisa milagrosa. Então, há esperança no mundo. Voltou o YouTube. Vamos lá. Então, muita gente... Então, a pastoral carcerária. Projeto do Moro, um desastre, né? Com problemas, inclusive problemas técnicos. A Gleisi Hoffmann falou para mim ontem, na entrevista que eu fiz com ela, inclusive eu quero avisar vocês que a entrevista que eu fiz com a Gleisi vai ter reprise hoje à noite na TV 247, às 9 da noite. A entrevista com a Gleisi foi muito interessante, ela estava solta, ela estava falou, brincou, falou muitas coisas, inclusive ela falou que o Celso de Mello deu um pega no Moro, né? Ela estava brincalhona. A Gleisi Hoffmann, vocês sabem, né? Eu não preciso falar quem é a Gleisi Hoffmann. Foi muito interessante e eu quero fazer desdobramentos daquela entrevista depois, porque ela diz coisas ali que eu não tinha visto ainda ela dizer na cena da conjuntura política, as análises que ela faz, e eu quero falar isso, eu quero fechar a live de hoje falando da Gleisi Hoffmann, do que vai, quais são os próximos passos com relação à defesa da liberdade do Lula, né? No Brasil, no exterior, com a justiça, sem justiça. Como é que vai ser feito isso? E eu vou falar para vocês mais adiante. Bom, então, fica essa primeira questão do processo de desumanização. Nós estamos num processo de desumanização profundo. Temos de ter muita atenção.
E temos de recobrar a capacidade de nos espantarmos com tudo isso. Porque, como nós estamos no meio do olho do furacão, nós ficamos meio que anestesiados. Eu mesmo fico, quer dizer, a gente fica, porque é uma overdose de notícias inacreditáveis. Volta do eletrochoque, enfim, a Damares, coisa de educação doméstica em casa, quer dizer, liberar, forçar esse tipo de protocolo que é muito, né, precisa de muito estudo, né, sem debate nenhum com a sociedade, decreto, posse de arma, liberação, é uma coisa atrás da outra, é uma coisa vertiginosa. Então, a gente não pode, né, eu já tinha feito uma live falando disso, né, a naturalização das coisas. A gente, o nazismo é o mesmo processo, né, você começa a naturalizar um procedimento, um processo violento, político, de Estado, e quando você vê, você já está no meio dele, e muitas vezes você pode estar até apoiando uma coisa desse tipo, né? Então, nós temos de ter cuidado, sempre pensando nisso no cuidado. Bom, o Lula é a nossa reserva moral, espiritual, política, histórica, e é só porque o Lula existe nesse momento, ele está preso, como o Ciro Gomes falou, né? Ele está preso. A gente sabe disso. A gente sabe que o Lula está preso. Só que certas pessoas, muito poucas pessoas nesse mundo, presas, soltas, vivas ou não, né? Elas emanam sentido do mesmo jeito. Elas mobilizam as pessoas do mesmo jeito. Então, o Lula é sinônimo de esperança nesse momento, né? Sobretudo pela postura dele de não se entregar, da postura dele de não negociar com nenhum tipo de barganha jurídica, judicial, de se manter firme, de se manter otimista, de se manter... Ele fica indignado, evidentemente, ele ficou indignado com a sentença da Gabriela Hardcore. Mas ele ficou indignado e aí ele está pronto para continuar lutando, como sempre fez na vida dele. As pessoas acham assim, o Lula venceu fome, o Lula venceu a pobreza, o Lula venceu um destino marcado para ele, que era um destino de ser pobre, né, a vida toda, de ser manipulado pelo Estado violento brasileiro a vida toda, e ele furou essa lógica e esse destino. Ele mudou o destino dele, com o talento que ele tinha, com a força que ele tinha, com o amor que ele tinha, que ele tem dentro dele. E aí alguém acha que o Sérgio Moro vai quebrar as pernas do Lula, vai curvar o Lula? Não vai. Ele fica cada vez mais forte, tá? Cabe a nós que temos aqui um espaço de ação, produzirmos a concretização, materialização dessa vitória consolidada, moral, do Lula. Nós temos de pegar essa vitória moral e concretizá-la numa vitória concreta, não, real no nosso horizonte. Bom, eu quero falar um pouquinho também, então, essa questão dos eletrochoques, eu fiquei impressionado. A Suzana Maqui está perguntando aqui, você acha que vão soltar o Lula? Gente, eu acho que essa pergunta é uma pergunta derrotada. Eu não me faço essa pergunta. Eu não faço essa pergunta para mim. Sabe? Por exemplo, quando tinha eleição também, você acha que o Lula vai morrer na cadeia? Você acha que... Eu não fico me fazendo essas perguntas. Eu acho que não cabe isso. Não são essas perguntas que vão fazer a gente se mobilizar. Elas vão nos paralisar. Esse tipo de pergunta é paralisante. Se o Lula tivesse essa postura de ficar... Porque é uma pergunta que quase que joga a toalha. Aí, se eu tiver que responder essa pergunta, eu vou dizer assim, claro que não. Mas vamos conseguir restaurar a democracia
e conquistar a liberdade do povo brasileiro através da liberdade do Lula novamente. Ninguém... essa coisa de achar... A gente sabe que o Poder Judiciário brasileiro é apodrecido, a gente sabe de tudo isso, eu sempre falo isso para vocês. Mas uma coisa é você constatar, outra coisa é você se mobilizar internamente, espiritualmente, politicamente, para conquistar as coisas que você quer conquistar na sua vida. Por exemplo, você quer conquistar a liberdade do Lula? Então você não pode ficar se perguntando, mas ele vai morrer na cadeia? Ele vai... Gente, não é... Sinceramente, eu acho que a pergunta não é essa, né? Até porque quando a gente faz essa pergunta, a gente fortalece o campo do adversário, tá? Eu quero falar dos eletrochoques um pouquinho, porque isso diz respeito exatamente numa sequência de entrevistas que eu venho fazendo no meu canal. Eu entrevistei 3 pessoas ligadas diretamente à saúde mental no Brasil, porque eu tô com uma conexão com esse grupo, né? Através da Mariana Molica, que também é uma profissional da área, psicóloga, psicanalista, especialista em saúde mental. É um grupo que tem uma atuação política muito forte, que tem uma questão humana implicada no próprio trabalho. E eu entrevistei a psicanalista Ana Cristina Figueiredo, que está diretamente ligada a uma das referências do país, tem livros publicados na área de saúde mental. A entrevista está no meu canal, se vocês quiserem ver, que parecia que a gente estava antecipando o que ia acontecer no Brasil, que vai ser, a gente tem uma pauta agora para tratar, né? E eu quero tratar com muito cuidado, e já tem muita gente na sequência para que eu entreviste para falar justamente de saúde mental. E pessoas que são referências também no país. Então, Ana Cristina Figueiredo, o Luciano Elia, grande referência do país, professor da FRJ em saúde mental e psicanálise, e também uma entrevista que eu fiz com o Manuel Barros da Mota, que é o editor do Foucault no Brasil, quer dizer, um dos editores muito importantes do Foucault no Brasil, que também tem um trabalho voltado, mas o dele é mais para o sistema prisional brasileiro, mas ele tem, evidentemente, um conhecimento também dessa questão da saúde mental, do próprio, dentro do sistema carcerário também. Então, eu recomendo para vocês verem essa entrevista. Então, eu tô impregnado dessa discussão, desses avanços, e o Brasil avançou muito. A Ana Cristina Figueiredo me disse que e eu tinha acompanhado isso, quer dizer, a Mariana Molica também tinha me dito essa informação, né? O movimento antimanicomial, né? Isso foi muito importante para você tirar as pessoas das internações que poderiam durar pela vida inteira. A Ana Cristina Figueiredo falou de um jeito muito espontâneo, que eu achei muito legal, quer dizer, a pessoa podia estar lá vivendo a vida dela, viver a própria vida, e estava internada num hospital psiquiátrico por uma política errada, uma concepção errada de tratamento. E aí, foi muito difícil, segundo esses 3 pesquisadores, esse avanço. Foi um avanço que veio gradativamente. No governo Fernando Henrique, você teve algumas, porque justamente as pessoas, alguns avanços, porque os profissionais da área eram ousados, faziam propostas. O governo Fernando Henrique, se a gente for olhar com a devida atenção, do ponto de vista das privatizações da privataria, foi um desastre, realmente quase vendeu o Brasil todo. O desastre da Vale, a catástrofe da Vale é decorrente diretamente dessa política muito, muito mal feita, né? Precária do governo Fernando Henrique Cardoso, gente, economistas sem competência, né? Gente sem competência, realmente. Mas nós respirávamos pelo menos um ar minimamente democrático. Então você tinha dentro do governo Fernando Henrique, não dentro, mas assim, naquele momento, simultaneamente, gente lutando pelo país, que conseguia produzir algum tipo de avanço, mesmo tendo um governo como Fernando Henrique. Então, a questão de saúde mental é justamente isso, né? Nós tivemos avanços não pela política do Fernando Henrique Cardoso, mas pela competência dos profissionais da área,
né, da qualificação desses profissionais e da vontade política desses profissionais, né, insinuante, combatendo uma situação degradante para quem tinha que ser tratado nesse quesito, nesse setor no Brasil. E aí, eles me disseram, Ana Cristina Figueiredo, sobretudo, que nos governos Lula, essa política de antimanicomial, uma questão de mais humanização no tratamento daqueles que têm demandas relacionadas à saúde mental, isso tudo foi consolidado, né? Nós tivemos avanços aí institucionais e legais de regulamentação. E isso foi muito importante. E agora nós mergulhamos de volta à desumanização generalizada. Então é bom a gente ficar muito atento. A questão de saúde mental no Brasil é muito importante. As famílias, todo mundo tem um precedente, quer dizer, alguém na família que precisa de um tratamento assim. Se a gente cavocar um pouco mais, a gente acaba achando, né, pessoas próximas, né? A questão de saúde mental é real, assim, ela é próxima de todos nós. Então, essa notícia de que vai voltar com uma política de eletroconvulsão, eletrochoque para tratamento, inclusive botar criança no hospital psiquiátrico, quer dizer, tem que averiguar, porque o governo é muito desorganizado. Quem soltou essa nota foi o Ministério da Saúde, mas o ministro da Saúde disse que não estava sabendo. Bom, vamos averiguar, porque é um governo que mente, é um governo que blefa, é um governo que o seu modus operandi é confundir a imprensa, a população, não dá satisfação nenhuma para a imprensa, não dá satisfação nenhuma à população brasileira, você não tem comunicados, você não dialoga. Você percebe que quando você tinha o Lula, a Dilma, você tinha diálogo com a população brasileira, você tinha pronunciamento, tá certo? Isso é muito importante. Esse governo não tem absolutamente nada, né? Tudo é muito fugidio, né, no governo. Bom, vamos avançar um pouquinho. O que a gente podia esperar do governo como esse, né? Então todos mentem e tudo mais, e a imprensa faz aquele serviço muito mal feito deles, supostamente de objetividade e neutralidade jornalística, a gente já sabe o que acontece isso. Bom, o Paulo Guedes, eu quero agora, vou fazer umas rapidinhas, e para a gente voltar e trazer e amarrar no final com a questão do Lula com vocês. Diz que comparou as estatais a filhos de drogados. Vocês leram isso? É uma coisa impressionante. O Paulo Guedes. E aí eu quero dizer o seguinte, bom, será que ele tem um filho drogado? Não sei, né? Da onde que ele tirou essa metáfora, né? Comparou a filho drogado, que sai de casa e depois volta, enfim. Aí você sabe o que eu pensei, galera? Assim, até nisso, o Lula, a gente sente falta furiosa do Lula, porque as metáforas do Lula eram muito melhores, né? As metáforas políticas desse pessoal é de uma infelicidade. É goiabeira, como é que é? Canibal. O Vélez Rodrigues falando que o brasileiro é canibal e rouba sabonete e toalha nos hotéis. Aliás, ficou barato a história do Vélez Rodrigues, hein? Ninguém foi na justiça para processar o Vélez Rodrigues. A gente está deixando, né? A gente está deixando esse pessoal falar o que quer. Depois não tem mais como consertar. E agora o Paulo Guedes, quer dizer, o Paulo Guedes que é o mais pacato, quer dizer, é empresário, né? Bilionário, acho que é bilionário, não sei se é ou bilionário. Ele fala menos, e nisso a gente agradece um pouco, mas quando fala uma coisa dessa, quer dizer, igual a filho drogado, a hora que o Paulo Guedes começar a falar, o Onyx Lorenzoni, quando fala também, tudo se obscurece, né? São metáforas do inferno, uma infelicidade de comunicação muito grande. E a gente sente falta do Lula, que as metáforas que ele usava, né? Metáforas do futebol, né? Metáforas da plantação, da semeadura, da colheita, coisas que faziam a gente respirar, né? Era muito, a gente sente muita falta, né, dessa proficiência, dessa verve do Lula. Tem que aguentar agora esse pessoal aí no limite, né, no limite do psicotécnico. É muito louco esse negócio. É muito louco.
Sinceramente. Então, metáforas, né? Queremos metáforas melhores. A gente podia fazer uma manifestação, por favor, metáforas melhores, né? Paulo Guedes, filhos drogados. Vamos ver se ele dá uma coletiva um dia e responde o que ele quis dizer exatamente com isso, né? Bom, o que a gente tem? Bom, e aí eu quero dizer para vocês, posso, manda coraçãozinho para mim que eu vou fazer uma transição aqui, né? Eu estou quase mudando o meu layout, o meu estúdio, para uma sala diferente. Eu quase consegui fazer isso hoje, mas aí ficou muito em cima, eu preferi preparar a live em vez de preparar o estúdio. Mas talvez amanhã eu faça isso. Eu tô pensando cá com os meus botões, com essa barba branca aqui que vocês estão vendo, né? Que é a terra de comer, né? Eu tô pensando aqui que no fim das contas, esses militares, né? Os caras deram o drible da vaca em todo mundo mesmo, né? É uma coisa impressionante, porque o Bolsonaro vai ser jogado no lixo. E os militares estão lá tudo pimpão. O Heleno, o Mourão. Aí, o Breno Altman hoje deu uma entrevista pro Léo Atushi, fantástica, né? Sempre, o Breno Altman sempre é sensacional. Muito conhecimento, muita capacidade analítica, né? E a gente acaba chegando numa situação de realmente ter de admitir que foi tudo uma conspiração. O Bolsonaro foi usado escancaradamente pelos militares para eles voltarem ao poder de uma maneira soft, de uma maneira suave, sem precisar soltar um tiro de canhão e de tanque. Bastou o Bolsonaro. Por isso que o Bolsonaro é sinônimo de pistola, né? Ele é a pistola encarnada, né? Ele faz o símbolo da pistola e ele o próprio significante, o nome próprio, Bolsonaro, é um nome que enseja cuidado, né? Você escuta Bolsonaro, você já fica assim, porque as pessoas que mataram aquela travesti que foi assassinada em São Paulo, o assassino saiu gritando, Bolsonaro, Bolsonaro, quer dizer, é uma coisa assim, inacreditável, tá? Vocês sabem disso e a gente tem de lidar com essa realidade terrível, né? Terrível, né? Que frita a nossa cabeça, frita o nosso juízo, a nossa compreensão das coisas do mundo. Mas, e aí o que a gente tem? 45 militares. 45? Tem muito militar, eu não sei, no Ministério, porque no Ministério acho que são 9 militares, mas no governo, no alto escalão, são muitos, eu não lembro mais essa conta, agora me escapou, mas acho que são 45 generais, né? Entre generais e coronéis ali, no alto escalão do governo federal. Ou seja, nem na ditadura tinha tanto militar. Eles é que mandam no país hoje, definitivamente. A política, eu quero ver, eu estou esperando que os trabalhos legislativos restituam alguma política para o país. Nós que criminalizamos a política, incluindo este cara pálido aqui, porque, claro que eu nunca criminalizei a política, mas a gente uma hora ou outra a gente fala, né? Político tudo safado, né? Uma hora ou outra escapa. Então eu tenho de dizer que eu acho que eu contribuí para esse processo apodrecido da sociedade brasileira, suicida, que é criminalizar a política. A gente precisa da política. Mesmo a política não sendo boa, mesmo a política não sendo tão fofinha, bonitinha e honestinha, a gente precisa. Porque sem política, queridos, sem política é general na cabeça. Entendeu? E lugar de general é no exército, não é no governo. Lugar de general é no exército, quiçá numa missão de paz, né? No Haiti, na África, mas não no governo. Por favor. Eles não são treinados para isso. Tá? O governo, a democracia é composta por civis. A democracia é composta pela política. Será que ninguém entendeu isso ainda? Nós estamos num surto, né? As pessoas querem militarizar as escolas, militarizar as famílias, querem militarizar tudo. Aí quando o mundo perder a graça, ninguém tiver mais orgasmo nesse mundo, né? Aí eu quero ver reclamar, né? Aí a gente vai ter que construir tudo de novo. Mas o que está acontecendo nesse momento?
o Brasil tem um governo militar em operação. Eu relativizei em vários momentos essa possibilidade, mas o fato concreto é que nós estamos diante de governo militar. São eles que dão as cartas. E o Mourão, hoje não sei quem me disse isso, acho que foi o Leonardo Atucho. O bom dia do Léo Atucho tá sensacional. Eu falei pro Léo hoje, Léo, você tá muito engraçado. O Léo ele tá com humor assim muito eu tô preocupado no bom sentido, né? Sensacional o senso de humor do Leonardo Atucho. Bom, que é refinado, né? Que não é uma coisa assim, ele não dá risada, ele não quer confete nem nada, mas se você pegar o sentido que ele está colocando ali no Bom Dia, você vai se divertir bastante. Então, lendo aquelas notícias de manhã, né? Recomendo o Bom Dia para vocês, né? O Bom Dia com o Leonardo Atucho é imperdível, né? O resumo que ele faz das notícias realmente é imperdível. Toda manhã tem que começar o dia ouvindo o Leonardo Atucho. Eu, nesse momento, eu estou na edição do site 247 e como eu estou muito concentrado nos textos que eu tenho que redigir, eu não posso ficar ouvindo o Leonardo Atucho. Mas agora eu aprendi a ouvir o Leonardo Atucho e fazer o meu trabalho simultaneamente, né? É só eu colocar um jazz, né? Um Miles Davis baixinho junto, e daí eu consigo, meu cérebro funciona ouvindo o Léo e trabalhando e fazendo a redação. Bom, o que eu quero falar então? Ele disse nesse Bom Dia que o Mourão não foi escolhido pelo Bolsonaro. Isso só você que não sabia disso, Conde. Eu confesso para vocês, na verdade eu sei que o Bolsonaro não decide nada, em nenhum momento, né? Mas acendeu a sinetinha de alerta para mim essa história de que o Mourão foi colocado ali, é como se o Golbery do Couto e Silva, né, pegasse, ressuscitasse, né, e colocasse o Mourão como vice do Bolsonaro para ser, né, devidamente domesticado. Por que o Mourão passou esse discurso vaselina dele? Ele até apoiou o Lula, o Mourão. O Mourão até defendeu o aborto, a regulamentação do aborto. A agenda do Mourão é impressionante. Eu já falei aqui que parece que ele é oposição ao Bolsonaro. Claro que é uma mise-en-scène. Não pense que eu estou apoiando o Mourão, queridos. É simplificar demais, é muito simplismo analisar nesses termos. Mas o Mourão, ele se coloca e ele foi colocado ali de uma maneira muito estratégica. Muito estratégica. Realmente as coisas estão acontecendo, né? Inclusive agora ele silenciou um pouco, porque eu acho que a ala militar falou, Mourão, sossega um pouquinho, porque senão as pessoas vão ficar muito estressadas. Porque o Mourão, ele quer falar, ele gosta, né? Ele quer dar entrevista para a imprensa estrangeira, ele quer falar da Venezuela, ele quer falar. Se deixar, ele fala de Jerusalém, Estados Unidos, o Muro do México, ele fala de tudo, até de futebol. Ele fala. Mourão. Então, aí pediram para ele, não foi o Bolsonaro que pediu, porque o Bolsonaro, o cara não consegue mais nada, o cara tá doente demais lá. Ele precisa primeiro sair do hospital para começar a pensar, fazer alguma coisa, se é que isso vai acontecer. O Milton Mourão. Então, os bolsominions já chamam o Mourão de comunista, né? É verdade, chamam de comunista. Que eles estão com medo, né? Porque perdeu o mito deles agora, dessa altura do campeonato. Quer dizer, vão perder seus bolsominions do inferno. Vocês vão ter que procurar outra coisa na vida para fazer, para alimentar essa libido podre que vocês têm, né? Então, o Mourão, ele tá ali estabelecido, ele foi colocado ali deliberadamente, estrategicamente. Jabuti não sobe em árvore. Mourão não foi colocado de vice pela capacidade, né, do Bolsonaro. Né? Não foi. Ali realmente é aquela história, quer dizer, o Bolsonaro é um fantoche dos militares que agora vai ter de ser descartado, porque não interessa mais e ele é muito ruim de tudo, não sabe fazer política, ele estressa, né? Não vai ter governo com Bolsonaro.
Por isso que eu acho que ele não vai sair do Albert Einstein, porque quando ele sair do Albert Einstein, ele vai ter que, enfim, renunciar, vai ter que fazer alguma coisa dessa natureza. Tudo bem? Pensem comigo, não existe condições de conceber o Bolsonaro presidente da República, queridos. Não há condições para isso. A cadeira queima com o Bolsonaro. Ficou claro em Davos isso. E ele não aguenta, ele não vai aguentar essa posição. Não aguenta. Os filhos estão desesperados, o 01, 02, 03, o Guinho, Zezinho, Luizinho, né? Eles estão desesperados porque eles sabem disso. Eles sabem que o pai não segura o rojão, não segura o tranco. E uma opção boa, estratégica para eles, eu acho que o Luiz Oliveira está dizendo aqui, renunciar ele não renuncia, nem se ele virar zumbi. Eu acho que ele renuncia. Eu acho que ele é covarde. Ele renuncia a debate, ele renuncia a enfrentamento, ele renuncia a tudo, não vai renunciar ao cargo? Eu acho que ele renuncia, sinceramente. Poderia apostar com vocês aqui, mas acho que primeiro vamos ver se ele sai do hospital. Aí depois a gente passa para o passo seguinte. Eles estão percebendo isso. Você percebe nos tweets do Carlos Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, que eles estão percebendo que o pai não vai segurar o rojão, não aguenta o tranco de governar um país complexo como o Brasil. Já deixou isso claro. E aí, o que deve estar se discutindo agora é como é que vai fazer essa transição, como é que vai fazer essa passagem de bastão. Tá? Nem é para se comemorar, quer dizer, vou comemorar que o Bolsonaro vai virar um morto-vivo? Já é um morto-vivo? Não vou comemorar. Que agora tem que combater o Mourão. Agora tem que derrubar o Mourão. Esse governo militar, que eu acho que é onde a gente deve depositar as nossas forças, porque o Bolsonaro, para mim, é carta fora do baralho já, tá? E não é por causa da saúde, não é por causa, enfim, da corrupção do filho e dele próprio, não. É porque ele não cabe nesse lugar. Desculpem, ele não cabe. Politicamente, historicamente, é algo que, sabe, não faz sentido. Não faz sentido. Então, se não faz sentido, não vai acontecer. Bom, quero. Nossa, a gente já está chegando no finalzinho da live. E aí vem essa tese, né, muito forte, e eu quero dizer uma coisa impressionante. Vocês já perceberam que o governo, sobretudo os militares, que são o governo real, não se solidariza com o Bolsonaro? Eles não emitem nenhuma nota desejando boa sorte à saúde do Bolsonaro lá no Albert Einstein? Gente, eu nunca vi nada parecido com isso. Chega ao ponto do Mourão, na verdade, em vez de emprestar solidariedade, falar assim, não, eu quero que o Bolsonaro melhore, quero que ele seja prontamente recuperado e tal, estamos acompanhando aqui, estamos orando, estamos rezando. Ninguém falou que está rezando pelo Bolsonaro. Ninguém tuitou. O Mourão no Twitter. Ninguém tuitou do governo, esse bando de tuiteiro do governo só sabe governar pelo tweet. Ninguém está falando nada. Heleno, os outros militares lá dos ministérios, que eu não gravei o nome, os ministros Onyx Lorenzoni, Paulo Guedes. Tem alguém dizendo assim, não, estou rezando pelo Bolsonaro. Ninguém está falando nada. É muito estranho. É muito estranho. E aí a gente desconfia, evidentemente. O que está acontecendo? O pessoal detesta o Bolsonaro, é isso? Está todo mundo torcendo para ele morrer? É isso? Como é que pode uma coisa dessa? Tem ninguém se manifestando em favor do Bolsonaro. Os filhos pedem, orem, rezem pelo meu pai, e ninguém reza. Ninguém reza. E a imprensa continua mentindo, continua omitindo informações. A junta médica do Albert Einstein continua naquela política de Tancredo Neves, né? Aquela história do Tancredo Neves. Não, tá tudo bem, tá, uma pneumoniazinha de nada, né? Uma bactériazinha de nada. Até nós, do campo progressista, estamos preocupados com a saúde do Bolsonaro. Mais
do que essas cabeças cortadas aí dos bolsomínios, que inclusive eu quero olhar aqui no YouTube agora como é que está a transmissão. Quero saudar todos vocês. Bom, gente, a gente chegando no fim da live, então acho que é bom a gente pensar nessa questão, se morrer vira Marte, Bolsonaro vira Marte? Não vira. Se morrer não vira Marte. Bolsonaro não, desculpa, mas se morrer não vira Marte. Eles queriam que acontecesse isso, né? Não. Sinto muito, mas também não, né? Também não. A gente volta a falar nisso na próxima live, tudo bem? Queridos, um beijo para vocês, muito obrigado por mais essa companhia que vocês me fizeram aqui na live do Conde. Assistam a reprise da entrevista. Para quem não assistiu a minha entrevista com a Gleisi Hoffmann, hoje às 9 da noite pela TV 247. Amanhã teremos programação intensa na TV 247 e no canal do Conde também. Devo fazer alguma entrevista na parte da tarde. Devo entrar ao vivo com o Leonardo Atucho na parte da manhã. À noite teremos a live do Conde e quem sabe outras programações. Acho que o fim de semana, como eu estou de plantão no site 247, vai ser muito intenso para mim, não vou conseguir fazer entrevista. Por isso que eu já até deixei entrevistas engatilhadas e prontas, como a do Manuel Barros da Mota, que nós transmitimos ao vivo, mas vai para a TV 247 também, provavelmente nesse fim de semana. Queridos, quero agradecer imensamente a presença de vocês e a gente se encontra na próxima live do Conde. Um beijo para todos vocês. Valeu.